60, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando, nossa área está começando, hein? Que segunda-feira legal, graças a Deus, os dois times de Campinas se classificaram. Agora é outro campeonato. Sábado começa, tem derby. Bom, daqui a pouco eu conto detalhes. Começa agora o Nossa Área e vamos juntos com o timaço de Carlos Batista, você sabe, até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani abre 2-0, cede empate ao Tombense, mas garante classificação ao quadrangular final da Série C. Após sofrer nos minutos finais, Bugre termina a primeira fase na 7ª colocação. Equipe Alviverde está no grupo C, ao lado de Ponte Preta, Náutico e Brusque. Primeiro compromisso é justamente o Derby 211, no próximo final de semana, no Brinco. Com mais um de Toró, Ponte vence o Londrina por 1-0 no Moisés Lucarelli e garante a classificação na vice-liderança da Série C. Diogo Silva também foi fundamental, defendendo um pênalti dos acréscimos. Elenco da Macaca se reapresenta hoje e dá início à preparação para o derby. Everton Brito precisará passar por cirurgia no joelho e não joga mais em 2025. Pelo 7º derby do ano, Corinthians e Palmeiras ficam no empate por 1-1 na Neoquímica Arena. Durante toda a temporada foram 3 vitórias do Timão, 3 empates e 1 triunfo da equipe alviverde. São Paulo vive horas decisivas pela contratação de Marcos Leonardo. Centroavante de 22 anos pressiona por liberação do Al Hilal e pode reforçar o tricolor até o fim de 25. Com abandonos de Norris e Hamilton, Oscar Piastri vence o Grande Prêmio da Holanda. Max Verstappen ficou em segundo e Gabriel Bortoleto terminou em 16º. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que deu a classificação ao Guarani, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No último sábado, no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, Guarani e Tombense empataram pelo placar de 2-2. O Guarani com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, depois Márcio Silva e Emerson Barbosa, Kelvin, depois Cadi, Giovani, depois Lucas Rafael e Diego Torres, Cauã Jesus, depois Gabriel Silva, Mirandinha, depois Luiz Miguel e Bruno Santos, a equipe do técnico Matheus Costa.
O Tombense, do técnico Chamusca, Douglas Marques, Júlio Henrique, Fernando Wesley e Dudu Mandaí, Claudinei, Fabrício Dias e Jefferson Renan, Anderson Ligeiro, Rafael Lucas e Pedro Oliveira. Os gols do jogo: o Guarani saiu na frente com Lucas Justin a 27 do primeiro tempo. Bruno Santos ampliou a 26, mas o Tombense reagiu e empatou com o Jupi a 30 minutos e Luiz Felipe a 39. Jogo que teve arbitragem de Lucas Paulo Torezin, e ele que mostrou cartões amarelos para Claudinei, Jefferson Renan do Tombense, Diego Torres do Guarani. Esta foi a ficha técnica pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, de Tombense 2, Guarani também 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Estou aqui com o Leandro e também com o Capucci, como todos os dias. Eu vou tentar atender todo mundo, que graças a Deus são muitas mensagens. Eu vou começar por essa. Renato César Bugrino do Dixim. No dia 23 de julho, sua manchete foi: Guarani a 3 pontos do rebaixamento. E te cobrei, pois estava a 2 do G8. Sua resposta? Com todas as letras me respondeu: Guarani não vai classificar. Sendo assim, toparia exercitar sua humildade e pedir desculpas para nós torcedores ou para jogadores de diretoria? Muito bem, vamos lá. Essa aqui eu vou ganhar um tempo para explicar para você, que não tem obrigação nenhuma, porque você não é jornalista e você não sabe qual é, e é uma questão de escolha de profissão, quais são os meus deveres aqui. O meu dever é ser honesto, correto, transparente e justo. Eu pelo menos tento. Eu nunca vou deixar de dar uma opinião aqui para agradar A ou B. Eu não comento futebol para agradar ninguém. Se agradou, fico satisfeito. Se não agradou, eu fico satisfeito do mesmo jeito. Nós estamos, entre aspas, numa democracia. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Naquele momento, o treinador era outro, o elenco era outro e o momento era terrível. Graças a Deus, o Guarani deu a volta por cima. Então eu não vou pedir desculpas. Eu vou continuar sendo assim. Todas as vezes que um time de futebol de Campinas não me passar segurança, como os dois não me passam que vão subir, né? Existe uma possibilidade maior agora, eu vou sempre falar a verdade. Esse é meu compromisso, de falar para você que nos ouve a verdade, ou a minha verdade, diante da maneira que eu enxergo as coisas. Eu não comento futebol para fazer média com ninguém, nem com a torcida do Guarani, tampouco com a Ponte. Eu não faço média nem com o Paulista de Jundiaí. Foi eliminado pelo Primavera por 2-0 na Copa Paulista nesse final de semana. Então eu sou assim, não é? O meu compromisso é com a correção e honestidade. Ok? Mas muito obrigado pela sua mensagem aqui. Bom dia a todos da rádio. Vamos lotar o Brinco de Ouro sábado e levar o Bugre da A Série B. Rogério de Hortolândia. CH, podemos dizer que os times de Campinas são favoritos ao acesso? Não sei porquê, mas acho que Caxias e Náutico vão dar a famosa pipocada. Tomara, André, mas eu não acho favorito. Do grupo dos dois, eu acho favorito o Náutico, tá bom? Essa é a minha opinião. Bom dia, com o placar de 2-0 ceder o empate, trágico, Giovani fraco, preparo físico ruim. Tava sem ritmo, né, gente? Deixou a desejar. Cadim não serve para usar a camisa do Guarani. Já teve várias oportunidades e não dá conta. A melhor defesa é o ataque sempre. Paulo Paiva. O Guarani recuou muito no segundo tempo, né? Bom, se não é para ler no ar, eu vou ler fora do ar aqui, tá bom? O milagre o Bugre já fez, agora só falta o acesso. E que vem o derby, fazendo 6 pontos em cima do rival, tá tudo certo. Lugar de Bugrino vivo é no Brinco. Sábado, Carlos do Castelo. Esperava ver em Tombos o mesmo Guarani que vinha em Natal, porém ocorreu tudo diferente. Vi um Guarani que, após abrir 2-0, colocou a soberba acima de tudo e quase deixou a classificação
escapar. Classificou sim, de forma melancólica. Eduardo do Jardim Márcia. Dívida é algo que todo clube tem. Agora, estranho é a coincidência dessa decisão do juiz no início da fase decisiva da Série C e com o rival do Bugre tendo dificuldades com o pagamento de salários. Elivelton. Cara, isso é um assunto. Eu tive ontem, aliás, agradecer pela recepção o Cláudio Corrente, que fez aniversário, me convidou, o Batista estava lá também, e a gente bateu um papo com o doutor, né? Dr. Cardella, e ele esclareceu coisas que eu não conhecia. Provavelmente ele, não sei se vai dar para encaixar uma entrevista com ele hoje à tarde para esclarecer algumas coisas. A coisa é um pouco mais complicada do que parece, mas tomara que o Guarani encontre um caminho aí para fazer a composição dessa dívida e começar a pagar, comprovar que pagou. Vamos ver o que vai acontecer. É o Celso Cavalari. Bora pro quadrangular final e acesso, que a diretoria cumpra com as obrigações financeiras. Abimael Costa. Batata vendo os times de Campinas sofrendo na Série C e o Mirassol sendo apresentado para o Brasil em termos de organização. Não vou opinar sobre esse grupo. Batata. Vamos lá. Ale. A Ponte pode ganhar 2 reforços para o derby. O primeiro seria o Pix e o segundo o Sérgio Rafael não jogar. Ale. Meu querido, ó, e agora sobrou uma vaga porque uma é do Náutico, Sérgio do Taquaral. Sérgio, tomara que os dois subam. Essa é a minha torcida, mas não vamos confundir a nossa torcida com opinião, ok? A opinião pelo time que o Náutico tem, por aquilo que apresentou e pelo técnico que comanda o time, eu aposto que o Náutico vai subir. Eu espero estar errado ao final dessa fase e os dois subirem de Campinas. Esse é meu desejo de torcida, tá bom? A Ponte na marra passou para a outra fase. Estamos contando com os jogadores, diretoria e principalmente presidente. Júnior Fernandes. Bom dia, CH. Poderia nos explicar essa história de poder ser decretada a falência do Bugre? Essa informação procede? Procede, Gilberto. E eu não consigo explicar para você, primeiro porque eu não tenho autoridade para explicar. Precisa ser um advogado com experiência para poder falar a respeito. Não é? E é uma situação que demanda um tempinho para poder explicar. Mas o risco existe, infelizmente. Bom dia, Carlos Henrique. O Alair, não saiu o dia e o horário do derby. Se eu tivesse que dar um palpite, não saiu. Que vai ser sábado, 5 da tarde. Desconfio, mas vamos aguardar. Aguinaldo de Americana, CH, acho que o Guarani vem forte na próxima fase. Fator casa, estaremos na Série B. Aguinaldo. O Guarani jogou retrancado. É uma vergonha o que aconteceu em Tombos. Desse jeito não vai subir. O Matheus foi covarde em Minas. Tinha que colocar o time para cima dos caras. Abraços, é o Carlos do Centro. Bom dia, Silvio de São José do Rio. São José do Rio. Carlos Henrique, a Ponte, da maneira que vem jogando, eu acho que não sobe mais. Se jogar muito, que sabe a minha opinião. Abraço. Um pouco confuso, Silvio, mas está registrado. Vi a entrevista do técnico Matheus e ele disse que o derby tem importância, mas os outros jogos também. Algo do tipo, amigo, me lembro do Nelsinho Batista falando isso. Espero que ele entenda o tamanho desse jogo. O derby é sim de muita importância. Darley, ele está tirando um pouquinho o peso de responsabilidade, mas isso não significa que internamente ele não coloque a vera para os jogadores. Os jogadores que estão na Ponte, no Guarani, eles sabem do tamanho da importância. Na minha modesta opinião, e eu espero estar errado, se acontecer um vitorioso no sábado, já complica demais pelo aspecto emocional, porque a cobrança, se perder um derby nessa fase valendo o que vale, é muito peso. Então eu espero que os comandantes tenham discernimento para poder encaminhar as situações. Agora, para os 8 clubes da Série C, é um novo campeonato. Quais as perspectivas que vislumbramos para os times de Campinas? Meu caro,
Fomos obrigados a assistir os jogos da Série C. A cada partida ficamos abismados com a péssima qualidade do futebol. Aí vamos assistir um jogo da Série A e a desilusão é ainda maior. Ontem, Corinthians e Palmeiras ficaram em um empate modorrento e ratifica ainda mais que o futebol brasileiro está na Série D do futebol mundial, como diz o Milton Neves. É isso mesmo, CH. Parabéns. Por isso que tem jornalista que não falam. Aí eu acho que não é questão de viu, Edivalmir? Não é porque tem um sorteio aqui, cara. Existe o programa do WhatsApp que as mensagens, elas são... Eu não sigo uma ordem, eu nem consigo, porque graças a Deus são muitas, e à tarde é a mesma coisa. Então, Edivalmir, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, e obrigado pelas palavras. Achei aquele pênalti marcado pro Tombense Mandrake, pois a bola bateu no braço, sendo que estava colada no corpo. O que acha? Reginaldo Pauliceia, eu não tive uma opinião conclusiva. Lance muito rápido e confuso. Manda um abraço aí pro meu tio Zé Bigode, agora é derby. Aqui é o Carlos Oliveira, Praia Grande. CH não consegue ampliar o resultado e nem manter o resultado não sobe. Zé Carlos de Hortolândia. Tive o prazer de encontrar Carlos Ganso, sábado no Majestoso, Valnei Matheus. Pô, que legal, cara. O Ganso é um baita cara, além de ter sido um ídolo incontestável da Ponte. Guarani jogou em casa e a Ponte fora. A Rádio Bandeirantes transmitiu o jogo do Guarani. Guarani jogou fora e a Ponte em casa. A rádio transmitiu novamente o jogo do Guarani. Qual o critério? Bom, eu vou falar desse final de semana. Qual jogo valia a classificação? A Ponte estava classificada. É questão de bom senso, não tem camisa. Tem uma situação de momento. Na última rodada, o momento era transmitir o jogo do Guarani, porque o Guarani não estava classificado. Simples assim. Tá bom? Vamos ler essa aqui. Vamos ler. Beira a arrogância você dizer que não deve satisfação aos seus ouvintes, até porque sem ouvintes, programação de rádio passa a ser irrelevante. Você não acha, Gilberto? Quem que disse que eu não devo satisfação? Eu não vou pedir desculpas, porque eu não cometi erro. Então você precisa prestar bem atenção, Gilberto, naquilo que você ouve e interpreta. Eu não disse que eu não devo satisfação. Se você acompanhou, não é, com lisura, com honestidade, o que eu falei, você está escrevendo um negócio aqui que não é o que eu penso, tá bom? Mas obrigado pela mensagem. 11h48 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Pedro Pincinato falando do Guarani. Fala, CH, o Guarani conseguiu garantir aí a sua vaga à segunda fase desta Série C. No último sábado, o Bugre visitou o Tombense, abriu 2-0, mas no segundo tempo acabou cedendo o empate. Mesmo assim, o Bugre está garantido no quadrangular final. E o técnico Matheus Costa, que chegou ao Guarani nessas últimas 5 rodadas, justamente com a missão de levar o Bugre à segunda fase, e ele fala sobre o seu bom momento à frente da equipe bugrina. Eu estou muito feliz hoje aqui no Guarani. Não tinha dúvidas quando eu recebi a proposta em vir para cá, pelo elenco, pela grandeza, e por eu visualizar que é um clube que tem condições realmente em estar disputando qualquer competição na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Então, cheguei num momento muito delicado e muito difícil, realmente. Teríamos que fazer uma campanha de muito sucesso e fico feliz que a gente tenha conseguido isso e agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. E por se classificar na 7ª posição, o Guarani passa a integrar o Grupo C, justamente o grupo da Ponte Preta, a maior rival do Guarani. Além das duas equipes de Campinas, o Grupo C ainda conta com o Náutico e também com o Brusque. E já teremos derby nessa primeira rodada de segunda fase, CH. Pela database inicial divulgada pela CBF, já neste próximo final de semana, ou no sábado ou no domingo, teremos o derby 211. E para esse clássico, o técnico Matheus Costa tem retornos importantes.
O elenco do Guarani se reapresentou já na manhã de hoje, já dando início aí nos treinamentos que antecedem essa semana de derby, e o técnico Matheus Costa terá o retorno tanto do Cicinho quanto do Isaac. Os dois jogadores estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não enfrentaram o Tombense no último sábado, porém agora voltam a ficar à disposição do técnico Matheus Costa. E o Lucas Justin, que substituiu o Cicinho no último sábado, fez uma grande partida. Foi ele que abriu o placar para o Guarani ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo ele que deu assistência para o Bruno Santos, ou Brunão aí, marcar o segundo gol do Guarani. Uma grande partida de Lucas Justin, CH. Legal. Obrigado, Pedro. Agora chegando para comentar o Guarani, Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. O Guarani deu mole, né? Deu mole, mas deu tudo certo. Deu mole contra o Tombense, ganhava por 2-0, largou o jogo, achou que estava resolvido, tomou um gol, aí deu nervosismo, tomou o segundo. E olha que quase que no finalzinho toma o terceiro, e se toma o terceiro, o Guarani teria ficado fora. Seria uma das maiores tragédias futebolísticas da história gloriosa do Guarani. Graças a Deus isso não aconteceu. O time fez um bom primeiro tempo, fez 1-0, depois fez o segundo gol no segundo tempo. A gente dizia, tá liquidada a fatura, como que um time já rebaixado, como o Tombense, vai partir para cima, vai tentar reverter isso. Eu acho que o Guarani pensou a mesma coisa, tirou o pé, alguns jogadores muito desgastados fisicamente, e o Tombense chegou 2-2 e quase vira. Se vira, teria eliminado o Guarani surpreendentemente da competição, e felizmente isso não aconteceu. Agora zera tudo. O Guarani, para mim, está com um time azeitado e entra, assim como não, como um dos favoritos aí ao acesso já nessa segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois da boa vitória da Ponte, 1-0 no último sábado, gol marcado pelo Toró sobre o Londrina, que também já estava classificado à próxima fase da Série C, e também o pênalti que o Diogo Silva pegou no último minuto de jogo. A Ponte chegou aos 36 pontos, garantiu a classificação na segunda posição nesta Série C do Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes, depois da partida, já projetou o que será a segunda fase. E classificamos, tudo começa do zero. Temos na chave Brusque, Guarani e Náutico, né? E todos os adversários vão ser tratados da mesma maneira. Se o primeiro jogo é lá embaixo, contra o Guarani, a gente vai preparar muito bem para a gente fazer um grande derby. Nada se resolve nesse jogo, muito pelo contrário, são 6 partidas, 6 decisões. E a Ponte Preta vai estar muito preparada para tudo isso. A Ponte agora terá pela frente o Guarani, o derby já é o próximo jogo neste final de semana, data e horário ainda não confirmados, mas será no Brinco de Ouro. Na segunda rodada a Ponte recebe o Brusque no Majestoso. Terceira rodada a Ponte vai até os Aflitos encarar o Náutico. Quarta rodada a Ponte recebe o Náutico. Na quinta rodada, Brusque e Ponte Preta fora de casa, e para fechar a sexta rodada da segunda fase tem o derby no Majestoso, Ponte Preta e Guarani. Tá aí a importância da Ponte ter ficado nas 4 primeiras posições, poder decidir em casa na segunda fase, e ainda mais com o último jogo sendo o grande derby da cidade de Campinas. Com relação ao Everton Brito, jogador pode passar por uma artroscopia, uma raspagem no joelho nos próximos dias. A Ponte está tentando evitar essa situação. Mas se ele passar por essa raspagem, o que vai acontecer? Ele deve ficar em recuperação cerca de 3 semanas, tentar voltar na reta final da segunda fase, para pelo menos ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. É um pouco difícil essa recuperação, mas a Ponte está tentando. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora, para comentar a Ponte, chegando o Valdemir Gomes. Bom, a Ponte fez bem o seu papel, apesar de toda a turbulência, de todo esse problema aí administrativo e financeiro, salários, etc. Mas os jogadores mostraram realmente que tem brio,
que estão comprometidos com a causa, com a torcida, com a instituição e ganharam mais uma. Ganharam esse jogo aí do Londrina, difícil. Claro que teve um penal contra no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, e o Diogo Silva foi lá e pegou, mostrando toda a sua performance e mostrando realmente a sua categoria como um goleiro acima da média, inclusive para a divisão, e a Ponte ganhou mais uma. Ficou na vice-liderança, cai num grupo dificílimo, com o Guarani, com o Náutico, que é um problema, é uma situação complicada, o Náutico, especialmente nos jogos lá nos aflitos, público muito grande, pressão, e também o Brusque, que é um time que tem know-how da divisão. Até porque ele cai da B para C toda hora, mas cai e volta, né? Do mesmo jeito que ele não tem mostrado competência para continuar na Série B, para se manter na Série B, quando ele cai para C também, ele não esquenta a cadeira, não. Ele volta logo no ano seguinte, é o que deve acontecer. Aliás, é o que vem acontecendo. Então, é um grupo com 4 candidatos muito fortes. O grupo é muito mais pesado e muito mais competitivo do que o outro lado, né? E a gente espera aí. Eu, por exemplo, não gostaria que tivessem caído a Ponte e o Guarani no mesmo grupo. Não gostaria. Mas ter o derby é uma grande atração. É verdade, é verdade. Mas provavelmente um vai matar o outro. Se tivesse um em cada grupo, a chance de acesso de um num grupo e o outro no outro, para mim, teoricamente, seria muito maior. De qualquer forma, a Ponte fez bem o seu papel. Vem aí o derby 211. Vamos aguardar as emoções. Ainda não está definida a data, mas tudo leva a crer que será no próximo sábado, dia 6, sábado agora, já 6 de setembro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay